encontrar alguém que não tenha esse aparelhinho aqui é bem improvável. Somos a geração celular. A cada minuto, há mais celulares sendo vendidos que crianças nascendo. Os celulares mudaram nossa forma de viver e não dá para imaginar um mundo sem eles. Mas parece que nos tornamos dependentes desse aparelho que facilita a nossa vida, mas que o uso constante pode ter efeitos negativos em nossos relacionamentos, comportamento e até mesmo na nossa saúde. O grande desafio é não sermos escravos dessa tecnologia e, para isso, é preciso saber a hora de desligá-lo. Começa agora o programa Minha Vez, que eu convido você a desligar seu celular e ficar com a gente. Olá, seja bem-vindo ao programa Minha Vez. É sempre muito bom ter a tua companhia aqui diretamente da TV Novo Tempo. E aí, pessoal, tudo bom? Animados e felizes? Pois é, nós estamos aqui hoje com essa galera especial que estuda aqui no IABC, o colégio que fica no coração do Brasil, pertinho de Goiânia, pertinho de Brasília, para conversar sobre um assunto muito especial: celular. Alguém tem celular aqui? Todo mundo tem celular? Vocês conhecem alguém que não tenha celular? Alguém tem algum amigo que não tem celular? Tem? Edson, pode dizer pra gente, você quer dizer o nome? Não precisa dizer o nome, brincadeira. Você tem um amigo que não tem celular. Como é que você acha que ele sobrevive sem celular? Conta pra gente, por favor, Edson. Olha, professor, eu sinceramente não sei, porque hoje a vida de um adolescente está totalmente ligada ao seu celular. É isso mesmo, galera? Alguém aqui consegue ficar pelo menos assim uns 10 minutos, quer dizer, uns 10 dias sem celular? Quem consegue ficar aqui pelo menos uma semana sem celular? Manuel, como é que você consegue ficar sem celular? Fala pra gente, o que você faz quando você não está com o celular? Eu gosto muito de ler e também de conversar com as pessoas. Eu sou assim, eu não sou essa pessoa tão ligada em celular. Mas você já ficou 10 dias sem celular alguma vez? 10 dias já. Já? Rapaz, foi teu pai ou sua mãe que colocou você de castigo? Não. Por que foi que você ficou sem celular? Porque eu estava na coportagem. Olha, e para você que não sabe o que é coportagem, a gente até gravou já um programa sobre isso. Um grupo de pessoas que saem vendendo livros, literatura na área de saúde, de religião. É só para você saber o que é. E deixa eu perguntar uma coisa, Manuel. Por acaso, foi fácil ou foi difícil ficar nesses 10 dias sem celular? Eu admito que no começo foi difícil, né? Porque os pais e tal, as coisas, e também para me conectar. Mas com o tempo, você vai indo, você vai se acostumando e saindo desse vício. Legal. E alguém aqui se sente nomofóbico? Ou sabe o que é isso certinho? Ou vocês querem saber hoje o que é? Eu não tenho certeza, mas para mim é um vício no celular. E será que é isso mesmo? Bom, para responder essa pergunta, convidamos o professor Fábio Bergamo, ele que é professor de Marketing e Estratégia. Tudo bom, Fábio? Bom, Nantes, como vai? Seja bem-vindo. Obrigado. A galera te espera. Tudo bom, gente? Beleza? Aproveite e manda um alô pro pessoal lá de casa, Fábio. Pessoal de casa, obrigado pela presença aí. Espero que seja proveitoso para eles também. Com certeza. Olha, a galera estava conversando aqui, alguns não conseguem ficar muito tempo sem o celular. Acho que nem eu também não consigo ficar muito tempo. Eu estava ali esperando você abrir a porta e estava já olhando ali um pouquinho, já as mídias sociais. E nomofobia, será que é isso mesmo que ela disse? É um vício pelo celular? Olha, a nomofobia, na verdade, não é um vício em celular em si. A nomofobia, ele é um resultado do vício. Então, se eu estou viciado, não só no celular ou em qualquer outra coisa, eu me torno dependente desse objeto, dessa substância, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu sinto falta daquilo. Então, a nomofobia, na verdade, não é o vício em celular. É o medo de ficar sem acesso ao celular. Sabe aquele negócio assim, poxa, a mão coçando, né? Chega a mão de mexer no celular, fica coçando. Onde é que está meu celular? Meu Deus, perdi o celular, andando na rua assim com medo de perder. Isso é a nomofobia, né? Fobia é medo. Então é o medo de ficar longe do celular, o medo de não olhar as mídias sociais. Poxa, postei aquela foto. Será que eu aguento ficar sem ver quem comentou, sem ver se está com muita curtida? Isso é que é a nomofobia, né? Entendi. Alguém aqui já ficou assim andando pela rua e com aquela sensação de que o telefone está tocando e olha, e na verdade ele não está tocando. Quem já passou por isso aqui alguma vez? Quem quer contar pra gente como é que foi? Edson. Bem,
algumas vezes quando você está andando no meio da rua, você está meio distraído, às vezes você sente o celular vibrando, sendo que você está com o celular em outro lugar. Então, tipo, é algo meio constrangedor. Exatamente. Parece que é um membro fantasma. Eu já passei por isso também. Estou andando assim, daqui a pouco, opa, parece que alguém mandou mensagem. E nada, né? Você parece que sente ele tremendo e não está tremendo, na verdade, né? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês aqui. Qual é o motivo que faz vocês mais sentirem falta do celular? É para ligar para alguém ou para acessar as redes sociais? Quem quer falar? Pastor, eu acho que é os amigos. Porque aqui no colégio mesmo, eu quase não fico tanto no celular quanto nas séries. Nas séries eu mexo mais no celular por causa dos amigos. Tipo, aqui, a minha amiga, por exemplo, a Raquel, a gente conversa todo dia da mesma mesa, da mesma sala. Então, não tem pra que o celular. Mas as séries, por exemplo, ela mora em Roraima. E você mora onde? Em Cuiabá. Bem pertinho do outro. Aí, o celular é o melhor meio pra conversar. Então o celular pode até aproximar as pessoas. Pode. Na verdade, essa cultura digital que a gente vive, a gente coloca muita pressão assim, negativa nela, mas por um lado foi bom, porque ela potencializou certas coisas que o ser humano adora. Comunicação é uma delas. Você imagina, na nossa época de mais novo, né, que não tinha isso. Como é que a gente conversava com as pessoas? Às vezes tinha que ir na casa dela, uma ligação às vezes é muito cara. Imagina quando eu era moleque, fazer uma ligação de Cuiabá para Roraima, eu ia ficar pobre, né? A gente usava aqui na época, a gente usava aquele telefone orelhão, né? Colocava o cartãozinho, e o cartãozinho ia embora rapidinho. Rapidinho, era só para dar um oi. Então, e potencializou isso aí. Então, não é uma coisa de todo ruim. Poxa, eu posso conversar com minha amiga. É sensacional isso aí, não é? Então, não é de todo ruim. Às vezes a gente coloca uma carga muito negativa nesse negócio da cultura digital, né? Mas não, tem coisas boas também que a gente precisa aproveitar bem, não é? Como tudo aquilo que é bom, a gente tem que tomar cuidado. Igual aquela frase que diz, né? O celular aproxima, a tecnologia nos aproxima de quem está longe e afasta a gente de quem está perto. É só cuidar com isso, né? É uma frase legal essa daí. Agora eu só estou curioso para saber, alguém aqui conhece o cartão de telefone, já usou ficha em algum lugar aqui? Eu nem sabe o que é isso. Acho que não. Como é que é, Manuel? Eu já usei o cartão. Rapaz, você tinha quantos anos? 2 aninhos, 3 aninhos? Ou foi em algum museu, Alguma coisa assim, né? É interessante como a tecnologia, à medida que ela vai avançando, algumas coisas vão se tornando históricas e com a gente conversando sobre isso deu até saudade. Saudade daquele tempo lá. Na verdade, eu tive o privilégio de estudar na mesma época que o Fábio, num colégio também como esse, né, de regime de internato, onde nós estamos aqui hoje. E era interessante isso. A gente não tinha celular, né? Tinha que sair correndo de um prédio para o outro para poder avisar, dar um recado. Às vezes a fila no orelhão, olha que coisa como mudou, né? Hoje você deitado na sua cama, se você não cuidar, você vai 2, 3 da manhã batendo papo com as pessoas, né? E não é brincadeira não. E hoje com Skype, FaceTime, essas outras coisas, você já conversa até com vídeo, né? Coisa que a gente via na televisão, nos desenhos animados, hoje é uma realidade presente, né? Para qualquer um. Com certeza. Alguém tem uma pergunta para fazer aqui? Por favor, passa o microfone. Exemplo, as pessoas estão sempre se atualizando e, exemplo, eu moro no internato. Então, quando eu fico aqui um tempo, um mês mais ou menos, eu volto lá para onde eu moro, que é em Brasília, as pessoas falando sobre assuntos totalmente diferentes que eu vim quando eu voltei lá e eu fico meio que boiando porque eu não entendo nada. E é isso, o povo sempre se atualizando e você se sente um dinossauro quando você volta, sendo, pô, que é isso? O que o povo está falando aqui? A ironia disso é que você estava vivendo a vida real, né? E muitos estavam só no mundo virtual. É isso mesmo, Fábio? Essa é uma coisa interessante. A gente fala que o ser humano hoje, por causa da cultura digital, ele é um ser humano híbrido. O que é o híbrido? É um híbrido digital, um cyber híbrido. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com vocês e com vocês, lá na internet eu tenho uma outra vida, paralela a essa. Eu tenho uma vida offline, que a gente gosta de chamar de vida real, e tenho a minha vida online. As pessoas estão lá curtindo minhas fotos, elas estão lá vendo o que eu postei, os check-ins que eu fiz, e a gente está aqui na vida, entre aspas, real. Então, são duas vidas funcionando ao mesmo tempo, a offline e a online, né? Então, nós somos seres agora com duas vidas, parece coisa de cinema, né? A gente está agora aqui e o nosso avatar, sei lá o quê, tá lá nesse momento na internet, nas mídias sociais rolando, a galera está até conversando com a gente. Como eu disse, a mão está coçando aqui para olhar o WhatsApp, né? Porque será que alguém está falando comigo agora, né? Aqui, então é uma vida dupla. E isso tem ocasionado alguns problemas. O problema maior, não sei se vocês já ouviram falar da expressão phubbing.
Phubbing, é P-H-U-B-B-I-N-G. O que é o Phubbing? O Phubbing é uma palavra que foi inventada através de uma palavra americana, né, inglesa, chamada snubbing, que é você esnobar alguém. Então, o Phubbing é você esnobar alguém com phone. Ou seja, você está aqui, a gente conversando, vivendo a vida real e as pessoas estão aqui do mesmo lado, juntos, conversando, às vezes um com o outro do lado, assim, né, mandando imagem. Então isso é um problema. Surgiu um meme na internet, não sei se vocês viram, que eu acho sensacional, que é o Gilberto Gil, é um super artista da música popular brasileira, está sentado tocando um violão e tem uma menina do lado dele com o celular ouvindo a música. Né? E o texto da foto era assim: essa menina não percebeu a oportunidade que teve de estar do lado de um monstro da música e estar ouvindo música do lado dele, assim, como se nada tivesse acontecido. Escutando a música dele sem estar ao lado dele, né? seria isso, né? Então, isso é o Phubbing. Então, é um problema sério isso, porque as pessoas estão vivendo o offline, mas ao mesmo tempo dando prioridade para o online, sendo que eu posso conversar com você aqui agora e eu prefiro conversar com você pelo celular. Como é que o marketing pode transformar o nosso dia a dia, tornar a gente refém dessa tecnologia? Será que é possível? Fábio, olha, Pode ser. Eu gostaria muito que você respondesse isso para a gente daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Opa, estamos de volta. Estava aqui aproveitando no intervalo aqui para curtir aqui algumas fotos que o pessoal já mandou para a gente aqui. E olha, eu aproveito para pedir para você fazer a mesma coisa. Só agora, rapidinho, liga o seu celular, curte a nossa página no Facebook, está aparecendo aqui na tela e valeu mesmo. Já curtiu? Pode desligar. Voltando aqui. Não fica muito, não. Não fica muito, né, Fábio? Nós estamos aqui conversando sobre nomofobia, que tem tudo a ver com ficar aí um pouco, o efeito de ficar um pouco sem o celular, né? Exato. E a gente estava conversando sobre o que o marketing tem feito para tornar a gente escravo. Então, assim, complicado a gente falar que a culpa é só do marketing, né? O marketing, eu diria que pode ser aquele empurrão na beira do precipício, entendeu? Você já está tão ligado no negócio que aí quando você vê uma propaganda, aí você já cai, né? Então, eu acho que o marketing não funcionaria se a vida digital não fosse tão legal, né? Aquilo que a gente estava comentando. Se não fosse tão sensacional ficar o tempo todo lá, então quando o marketing aparece, ele é só para completar o trabalho, né? Então, um pouquinho do trabalho, do vício no celular, né? Que o pessoal tem feito, é justamente tentar fazer com que as pessoas elas se desconectem da seguinte forma: você fazendo mais atividades onde o celular fosse um estorvo, entendeu? Então, faça mais exercício físico. Ninguém gosta de jogar bola olhando o celular, né? Então, então bote isso mais na sua vida, né? Para tentar amenizar um pouco os efeitos. Faça música, crie uma banda. Ninguém pode ficar tocando e ao mesmo tempo olhando o celular, né? Então, é uma forma de você se desvencilhar um pouquinho desse vício aí. Mas as propagandas, a galera é fera, né? Em fazer o mundo ficar mais bonito ainda, né? Criar todo esse clima de você precisa. Mas não é só eles, né? Se a gente já não tiver imerso nesse vício, não vai fazer muito efeito, né? Tá certo. Alguém tem pergunta ou comentário para fazer sobre isso que a gente está conversando aqui? Então, que dica que você dá para quem está disposto a se desconectar um pouco do celular? E aí, tem dica para isso, Fábio? Difícil, hein? Mas vamos pensar. Acho que a primeira coisa para quem quer largar do celular é querer. Porque a pergunta que eu faço, eu retorno a pergunta: você quer ficar sem ver o celular? Né? Então, é a primeira coisa, é a força de vontade. Como qualquer outro vício. Então, se eu tenho vício, por exemplo, em assistir televisão, eu quero parar de assistir. Então, eu tenho que criar em mim essa força de vontade. A primeira coisa é decisão. Eu preciso, eu tenho que analisar, isso aqui está atrapalhando minha vida. Eu tenho que Você tem que ter essa ideia de que aquilo está atrapalhando você. Então, se você não tem isso, você não vai conseguir sair do vício. Você pode forçar a barra e não vai conseguir. Então, a primeira coisa, decidir realmente. Decidir, eu não vou, tal, e se planejar para aquilo. Como eu falei, criar mais atividades para o seu dia onde o celular não é tão necessário.
Então, tente preencher mais. Pega uma agendinha e faça um teste. Como é que vai ser meu dia? Escola, tal, etc. Jogar bola, fazer música, estudar, etc. Então, veja qual daquelas atividades o celular não é tão importante ou é até mesmo um obstáculo para aquela atividade ser feita. E amplie a quantidade de tempo que você destina àquilo na tua vida. De repente, se você percebeu que está atrapalhando você estudar, você pode, por exemplo, deixar lá com a mãe. Ô, mãe, segura para mim um pouquinho aí, quando eu terminar o estudo eu pego de volta. Pode ser assim? Pode ser, desde que seu celular tenha senha e sua mãe não fique futucando lá, né, tudo. Brincadeira, mãe, gosta, né? brincadeira, mãe. Confia em você, viu? Fábio, você acabou falando a questão de fazer música, né? E por falar nisso, a Fernanda Pinheiro, que é uma aluna aqui do colégio IABC, além de uma aluna exemplar, ela também é compositora, e cantora. E agora, Fernanda, que tal você cantar o que você compôs? E olha, fica a dica para você, se você deseja também compor uma canção, você tem esse dom e quer participar aqui do Minha Vez, mande aqui pra gente, nossa página do Facebook. Olha, eu tô a fim de participar, tal. A gente vai entrar em contato com você e de repente, quem sabe, não é você aqui com a gente. Fernanda, canta pra gente, por favor. Eu ouvi falar de um lugar cheio de estrelas. Ouvi dizer que só haviam flores. Os passarinhos cantam, dando vida e cores. E me disseram que os amigos são pra sempre. Mas ao olhar pela janela, eu descobri que havia escuridão. Todas as flores que eu vi murcharão, e o canto que eu ouvi, a alegria não traz mais. Os meus amigos me deixaram, e eu descobri que a saudade e solidão. Então eu vi que tudo aqui não passa de ilusão. E eu entendi que só em ti a esperança, a solução. Não importa a cor do céu, sua beleza existirá só para quem souber olhar. Então hoje decide, Senhor, que em sua promessa quero sempre confiar. Pois tua palavra é lâmpada, é luz para os meus pés guiar. E assim toda ilusão, eu sei que do meu coração tu podes arrancar. Todas as flores que eu vi murcharão, e o canto que eu ouvi, a alegria não traz mais. Os meus amigos me deixaram, e eu descobri que a saudade e solidão. Então eu vi que tudo aqui não passa de ilusão. Eu entendi que só em ti a esperança, a solução. Não importa a cor do céu, sua beleza existirá só para quem souber olhar. Então hoje decide, Senhor, que em sua promessa quero sempre confiar. Pois tua palavra é
tu podes arrancar. Não importa a cor do céu, sua beleza existirá só para quem souber olhar. Então hoje decide, Senhor, em sua promessa quero sempre confiar, pois tua palavra é lâmpada, é luz para os meus pés guiar. E assim toda ilusão eu sei que do meu coração tu podes arrancar. Muito obrigado, Fernanda, pela linda música. Deixa eu aproveitar e perguntar um negócio aqui. Vocês que conhecem a Fernanda aqui, a Fernanda prefere música ou celular? Quem vai falar? Raquel, você que é amiga dela, que fala pra gente aí. Às vezes, muitas vezes ela deixa o celular de lado para ficar tocando. Olha aí, você também já viu a Fernanda fazendo o quê? Com certeza. Ela sai do quarto dela e fica tocando lá na recepção, ajudando as meninas a cantar música pro JA. Ela sempre tá lá. Ela prefere música. Olha só, quem não sabe, JA é um culto jovem que acontece nas igrejas adventistas, geralmente aos sábados à tarde, algumas igrejas é no sábado à noite, mas é mais ou menos isso. Eu estava aqui pensando numa coisa, a Fernanda deve ser uma exceção, né? Porque tem uma pesquisa norte-americana que fala que 86% das pessoas disseram que preferem ficar sem água do que sem os aplicativos no celular, é isso mesmo? É uma revolução das necessidades humanas, né? Então a gente tem lá embaixo as necessidades fisiológicas, né? Por exemplo, beber água. E agora o pessoal está botando o celular lá embaixo também, né? Inclusive, já vi também um meme na internet onde tem essa pirâmide das necessidades e a pessoa puxou assim embaixo e botou o Wi-Fi, que é a principal de todas, né? Ninguém nega o Wi-Fi a ninguém. Até dizem que antigamente a gente chegava na casa das pessoas e pedia um copo d'água, alguma coisa assim, a gente perde a senha do Wi-Fi, né? Perde a senha do Wi-Fi, exatamente. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta para fazer? Inclusive, hoje em dia, tem empresas que são pagas para poder tirar o vício das pessoas. Tem isso mesmo, Fábio? Tem acontecido? Como a modernidade trouxe alguns problemas, né? Então a área de saúde vai se adaptando também. Então a gente tem hoje psicólogos que trabalham com pessoas que têm esse vício no celular, né? Também. Espero que nem ninguém que está assistindo em casa, nem vocês tenham que passar por uma internação, né? Já pensou? O cara lá de camisa de força para não pegar no celular, né? Cuidado, né? Espero que ninguém tenha esse problema aqui. E existem até produtos, talvez algumas empresas inventam produtos para ajudar a pessoa a vencer bloqueadores, já vi inclusive um aparelho que você bota na sua casa e bota um timer nele que alguns horários do dia ele corta o sinal do celular, o sinal do wireless, ou seja lá o que for, para você não acessar naquele período, né? Para forçar a tua barra. Imagina se os pais descobrem isso, né? Não, mas agora eu vou aproveitar, inclusive você pai, você mãe, pesquise sobre o assunto. Fica uma dica para o nosso diretor de assuntos estudantis aqui, para a gente fazer isso aqui no colégio. Nunca mais eu vou voltar no IABC depois dessa dica. Vocês concordam com esse aparelho? Podemos implantar aqui no colégio? Como é que é? Não? Já, o professor Kleberson, a gente vai ter que ver o que vamos fazer com isso agora. Não fui eu que falei. Não fui eu que disse. Fábio, olha, essa questão é uma questão muito interessante, porque a maioria das pessoas, às vezes, não percebe. Quando nós estamos, assim, imersos em alguma coisa que a gente ame de paixão, que a gente faça muito, a gente não percebe. Às vezes, quando as pessoas falam pra gente, ou a gente fica chateado, ou a gente fica bravo. Será que isso realmente acontece? Como é que a gente deveria agir com alguém assim? Um amigo que a gente está percebendo que precisa de um Então, a gente conselho. tem que pensar que um vício no celular, que pode se transformar na nomofobia, né, que é o medo de ficar sem o celular, é um distúrbio, né? Essa pessoa não faz isso voluntariamente. Ela chegou a esse status por esse distúrbio psicológico, né? Então, como qualquer outro tipo de distúrbio, a gente não pode ficar criticando demais, porque a pessoa vai cada vez mais o quê? Se fechando naquele mundinho, né? Então, o que a gente tem que fazer é se aproximar dessa pessoa, ser amigo dela, não é? Conversar mais, trazer ela mais para o mundo offline, né? Legal, trazer ela legal. mais para o mundo offline. Ser amigo é essencial nesse momento. Fica a dica aí para você. E, Fábio, acabou nosso tempo. Nosso tempo já chegou ao final. Chegou o momento de você deixar aquele recadinho pro pessoal de casa. Legal. E muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado, viu? E obrigado, galerinha, aí, pela participação também. E vocês também, galera. Olha, muito obrigado pela participação e contribuição de vocês, tá bom? O celular, como qualquer coisa nesse mundo, tem o seu lado bom, que é a comunicação, deixa a gente mais próximo das informações, e tem o seu lado ruim, que é esse vício. Se você acha que tem esse problema, ou que está com a tendência para ter esse problema,
como qualquer vício, você tem que tomar a decisão de não querer mais ter esse vício com você. E para te ajudar nisso, procura o Papai do Céu primeiro. Com a força dele e com a tua força de vontade, você vai conseguir sair dessa. Eu te convido agora, vamos conversar com ele? Querido Deus, gostaríamos de pedir a tua força, a tua ajuda para entendermos aquilo que realmente é importante na nossa vida. E se nós temos problemas com o celular, com o smartphone, com a internet, nos ajude a vencer esse problema. Confiamos em Ti, sabemos que Tu vais dar força para nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. Eu ouvi falar de um lugar cheio de estrelas. Ouvi dizer que só haviam flores. Os passarinhos cantam, dando vida e cores.